Graça e paz, igreja do Deus vivo, com grande alegria, com muita alegria no coração, que retornamos à casa do Senhor nesse dia, o dia do Senhor, o dia que Ele fez, o dia que Ele criou, para adoração e louvor ao Teu nome. Por isso, neste primeiro momento, eu quero dar boas-vindas a você que está conosco nesta noite, na casa do Senhor, você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. E eu creio que tudo que nós já fizemos e aquilo que ainda vamos fazer nesse dia vem da vontade do Senhor, vem da permissão do Senhor, vem do querer do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Então você hoje foi de fato um objeto da vontade de Deus. Deus fez o convite ao seu coração e você não resistiu a este convite e chegou até a casa do Senhor nesse dia. Irmãos, nós estamos vivendo o mês da Reforma Protestante. A reforma se dá no dia 31 deste mês, mas durante esses dias nós vamos sempre relembrar um tema que provocou a reforma protestante. Hoje pela manhã o reverendo Arthur falou sobre a reforma e o culto doméstico. Creio que foi de grande importância para todos nós, e tomara Deus que o que foi falado, conduzido aos nossos corações pela boca de um homem, mas iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que são as verdades da palavra de Deus reveladas aos nossos corações, não fique apenas no conhecimento, não fique apenas no dom de ouvir, mas que saiamos do conhecimento e do ouvir para praticar. É assim que a palavra de Deus nos conduz em todo o tempo da nossa existência, para que sejamos praticantes da palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor chegou até nós, foi porque Deus quis, e porque Deus levantou homens e mulheres que não ficaram apenas no conhecimento dela, mas se apresentaram também, comissionados por Deus, com a ação plena do Espírito Santo, a praticar a palavra e trazer a palavra até os dias de hoje ao nosso coração. E que esta geração seja uma oração não apenas de ouvir dizer de Deus, mas que seja uma geração que ouviu dizer de Deus e saiu para praticar, vivenciar aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. E é isso que eu creio que vai fazer diferença na vida das pessoas, na vida das nações, de todos aqueles que estão diante de nós. Porque quando nós chegamos diante do povo de Deus, na casa de Deus, ou onde quer que nós estejamos, para falar de Deus, nós falamos de coisas verdadeiras, de coisas eternas, que vêm da vontade de Deus. E isso nós precisamos todos os dias praticar. Por isso eu te convido, irmãos, vamos colocar em pé e fazemos uma leitura pequena, lá de Atos, capítulo 17, onde o Dr. Lucas, o médico Lucas, registrou esse pequeno momento de uma comunidade que ouviu, creio eu, na minha opinião, o maior evangelista, o maior missionário, aquele que nós sabemos que verdadeiramente foi comissionado por Deus, e que antes mesmo dessa conversão ele tinha um entendimento da palavra, mas não coerente com a verdade de Deus, mas coerente com o seu próprio discernimento, mas foi achado por Deus e conduzido por Deus a ser o maior pregador da palavra de Deus em todos os tempos. Pregava a palavra de Deus, as Escrituras, com excelência, com conhecimento, com inteligência, mas também com humildade. Mas não só tendo conhecimento humano, habilidade humana, ele também tinha e exercia e testemunhava que ele falava de acordo com a vontade de Deus e não com os seus conhecimentos, com a sua habilidade, com a sua vontade. Ele pregava na autoridade do Espírito Santo e pregava as verdades de Deus, pregava as Escrituras. E este homem, cheio do Espírito Santo de Deus, que foi chamado pelo próprio Deus a pregar a palavra, num dia diante de uma congregação judaica, lá em Bereia,
e puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado presbiteriano, acredito que é ali que eles copiaram, nós presbiterianos copiamos esse tão abençoado sermão de prova que todos os pastores fazem nos concílios. O pastor chega, prega, e nós presbíteros ficamos sentados no banco com a canetinha, um bloco, fazendo as nossas críticas. Vendo se ele está fazendo a exegese, a hermenêutica, direitinho, se ele está ali dentro do padrão acadêmico dos nossos seminários, se tem conteúdo, se a sua mensagem está baseada na Bíblia ou não. E depois desse sermão, o concílio se reúne e diz se aquele candidato pode ser ordenado ou não ao santo ministério. Sermão de prova, assim que é conhecido dos nossos concílios, quando nós nos preparamos para exercer esse santo ministério de sermos pastores de ovelha na Igreja Presbiteriana do Brasil. E Paulo está aqui diante de uma congregação. E lendo esse texto, é muito familiar para nós presbiterianos. Porque primeiro, creio que na nossa essência, nós não ouvimos por ouvir. Nós ouvimos porque queremos ouvir algo que vem de Deus, que é verdadeiro. E o povo de Bereia, mesmo sendo Paulo, pregador de excelência, eles não ficavam apenas naquele direito da assembleia, da igreja, da congregação em ouvir. Eles também se davam ao direito a conferir nas Escrituras tudo o que estava sendo pregado. Talvez essa seja a nossa maior responsabilidade como igreja nos dias de hoje. Ir nas Escrituras e ali analisarmos para ver o que nós temos visto e ouvido nos dias de hoje, de fato é e vem da palavra de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 17, irmãos. A partir do verso 11, nós vamos até o verso 12. Nos fala assim: ora, este de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E esta forma de receber a palavra de Deus traz para nós um resultado fantástico que está aí no versículo 12. Por isso que nós cremos que a salvação, que a conversão vem pela palavra, pela pregação. Mas não é qualquer palavra, não é qualquer pregação. É a palavra e a pregação bíblica, baseada na Bíblia. Se temos outro sermão, outra pregação, que não seja fundamentada nos princípios bíblicos, são palavras lançadas ao vento, são anátemas, não colaboram para a salvação do pecador. Olha o resultado desta palavra verdadeiramente firmada nas Escrituras. Todos juntos? Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Senhor, em tempos de muitas dificuldades que estamos vivenciando, em tempos, meu Pai, de muitos discursos que são ditos de muitos púlpitos a Teu respeito, e muitos não estão verdadeiramente configurados, Deus, endossados pela Tua palavra. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, meu Pai, é que pouco de nós temos voltado à Tua palavra, temos nos conduzido conforme a vontade e aquilo que a Tua palavra relata para nós. Temos preferido, Deus, ouvir, mas não temos muito, Deus, priorizado a leitura de ouvir a Sua própria voz. Isso só é possível, Deus, com a leitura da Tua palavra. Por isso, nesta noite, Deus, nós queremos Te ouvir através da Tua palavra. Queremos que o Teu Espírito fale em nossos corações. E queremos sair da Tua casa hoje, Deus, sendo assim, Deus, rotulados como o povo de Bereia, daquela congregação, foi assim, Deus, identificado na Tua palavra, como povo excelente, nobre, porque tudo o que eles ouviam da boca de Paulo
Deus, era confrontado com a tua palavra, para verdadeiramente, Deus, eles poderem crer. E isso levou aquela congregação a um crescimento extraordinário, Deus. Então isto fala para nós nos dias de hoje, que se nós lermos e pregarmos a tua palavra, e que nós cada dia mais praticarmos as tuas verdades, Deus, a tua palavra assim, verdadeiramente, não voltará vazia, Deus. São sementes que serão alimentos, gerando corações, e no tempo devido, Deus, passando pelo teu Espírito, que só o teu Espírito pode convencer, vidas vão ser transformadas em Jesus. Por isso, traga, Deus, os nossos corações a tua palavra, fale aos nossos corações e nos ajude a falar as tuas verdades. Em nome de Jesus, com perdão os nossos pecados. Poder sentar, irmãos. O nosso tema é a Escritura como única regra de fé e prática. É uma pergunta feita a todos os novos presbiterianos. Quando eu falo novos presbiterianos, todos aqueles que fazem um curso, de catecúmenos, ou seja, a classe de novos, aqueles que são preparados para a pública profissão de fé e batismo, sempre quando esses irmãos chegam no concílio, que é o conselho da igreja local, sempre essa pergunta é feita e direcionada. Você crê que a palavra de Deus, ou as Escrituras, é a nossa única regra de fé e prática? E para nossa alegria, irmãos, a resposta sempre é afirmativa. Sempre sim, eu creio. Sim, eu creio que a palavra de Deus é a única regra de fé. Sim, eu creio, sendo a minha única regra de fé, só me resta uma resposta, só me resta uma conduta, praticá-la. Porque uma vez, quando ela não é praticada, isso responde que, na verdade, falamos daquilo que não tínhamos no nosso coração, que é a certeza de que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é única, ela é verdadeira, e precisamos, através da nossa fé em Cristo Jesus, praticá-la em todo o tempo. Isso seria uma resposta verdadeira com a prática pura e sincera da palavra do Senhor. E quem é cristão, meus irmãos, na sua essência, acredita plenamente que a Bíblia, ela foi escrita por divina inspiração, ou seja, o próprio Deus. Então, o que isso significa para nós? Significa que Deus guiou as pessoas que escreveram em os diferentes livros da palavra de Deus, os diferentes livros, para transmitir a sua mensagem a todo e qualquer pecador em todo canto da terra. Então foi Deus que levantou pessoas segundo a tua vontade e soprou em seus ouvidos as Escrituras, para que hoje nós pudéssemos ler e, com a ajuda do Espírito Santo, anunciá-la em todo o canto da terra, para com todos os pecadores. E foram pessoas de carne, foram pessoas semelhantes a mim e você. Não foram anjos. Não foram anjos. E se talvez eu te decepcionar nesta noite, também não foram homens, que muitas vezes são considerados santos entre nós. Não. Foi direcionado a homens semelhantes a mim e a você, sendo nós pecadores. Todos os escritores da palavra de Deus foram homens pecadores. Foram esses pecadores que Deus escolheu para que pudesse agora colocar em letras a sua vontade, os seus mandamentos por nós. Homens semelhantes a nós. Por isso eu não posso olhar para Pedro e falar assim, São Pedro, porque Pedro era pecador, carente da graça, como eu e você, como nós somos. Não posso olhar para Paulo e falar assim, São Paulo, porque escreveu as suas epístolas, a sua carta, então ele foi separado por Deus porque era santo. Não, Paulo também era semelhante a nós, pecadores, pecador, carente da graça do Senhor Deus. Mas foram esses homens que Deus levantou para registrar a sua palavra em nós, para que nós pudéssemos conhecê-la verdadeiramente.
Sendo essa nossa convicção de fé, que foi Deus, e a palavra de Deus, daqui a pouquinho nós vamos ver isso, diz isso e averba isto, que o que nós hoje conhecemos através da Bíblia, da Santa Escritura, que vem da boca de Deus ao coração do homem, o homem colocou em palavras para nós entendermos, se foi Deus que escreveu. E como a palavra diz que Deus não erra, que Deus não mente, que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas, então eu olho para a palavra diante de todo o seu contexto e percebo, assim como os reformadores, assim como os bereanos, assim como os puritanos, a Bíblia é inerrante, apenas ela, porque ela foi ditada exclusivamente pela boca de Deus, pela vontade de Deus. Quando eu falo os reformadores, os bereanos, que a palavra de Deus registra, quando eu falo os puritanos, eu quero dizer que você também, quando você foi achado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e não resistiu ao chamado de Deus pela graça do Senhor Jesus, o convencimento que o Espírito Santo coloca no seu coração é dizer que a Bíblia é inerrante, ela não erra, porque ela é a palavra de Deus e a vontade de Deus. Em várias partes da Bíblia, as palavras são um registro do que Deus disse, e Ele disse diretamente para quem estava escrevendo. E nesse escrito que os homens receberam, eles colocaram lá, por exemplo, as profecias. E eu destaco, creio eu, a principal, as profecias messiânicas. E eu chamo a nosso conhecimento e a nossa lembrança. O que dizer das profecias messiânicas através de Isaías, o profeta Isaías, há 800 anos, 900 anos antes de Cristo? E Deus chega para Isaías e fala assim: escreve desta forma, é deste jeito que o meu filho virá ao mundo, o verbo vai se fazer carne, é deste jeito, na plenitude dos tempos. E Isaías registra essa profecia, e isto acontece. Também Deus faz com que visões sejam ali escritas. Nós vamos ver isso muito frequente no livro de Daniel, o Apocalipse do Velho Testamento. É Deus conduzindo a sua palavra, e no tempo devido todas as coisas vão sendo conhecidas por nós. E como bereanos que deveríamos ser, se já não somos, deveríamos correr para a palavra de Deus diariamente e começar a farfalhar as palavras, folhas por folhas, e ali ruminar letras por letra, texto por texto, e perceber que tudo isso que nós estamos presenciando nos dias de hoje são as profecias e revelações de Deus, e visões de Deus, que alguém no passado recebeu, e tem sido hoje o nosso guia, a nossa orientação, para vivenciarmos de forma firme, eficaz e fervorosa a palavra de Deus nos nossos tempos, porque a palavra se cumpre, porque a palavra se faz verdadeira, porque Deus, Ele é verdadeiro, Ele não muda, e é por isso que a palavra é inerrante, e é por isso que Ele leva ao nosso conhecimento toda a sua vontade. E além disso, muito do que a Bíblia prediz aconteceu. E eu creio que muitas vidas, irmãos, foram. Creio que neste momento está acontecendo. E no amanhã ainda irá acontecer. Muitas vidas foram, estão sendo e serão mudadas, transformadas. Quando a palavra de Deus for lida, quando a pregação bíblica, verdadeira, centrada na palavra, for pregada na autoridade do Espírito Santo, é impossível que o homem não venha a crer nestas verdades pela graça de Deus, porque ela é forte, ela é verdadeira, ela é eficaz. Que mais poderia criar um livro assim, senão Deus, senão nosso Deus? Por isso eu me contento, e creio que você se contenta, quando declaramos a nossa fé e repetimos isso diariamente na nossa convivência, que as Escrituras, que a Bíblia, que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Quando eu volto ao texto bíblico, a própria palavra fala de si mesmo. O próprio Deus revela essas verdades ao homem, e o homem revela a nós o que a palavra dele é em nós através da Bíblia, e que nós tomamos conhecimento.
Eu destaquei alguns textos, irmãos, que quando eu percebi, quando eu coloquei dentro de uma ordem para ser lida, eu creio que se eu neste momento ler nesta ordem, sem mencionar as referências, ficará um texto vivo, eficaz e verdadeiro, numa sequência que só Deus pode fazer, em espaço de tempo e era, quando Ele soprava aos ouvidos dos homens para escrever. Parece que foi uma pessoa só que escreveu, e parece que eles se comunicavam entre si, mas nós sabemos que não foi assim. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores, mas apenas um só editor, que foi Deus. Por isso que ela é perfeita. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu começo com Paulo, escrevendo lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, está falando para você, meu irmão, e para nós, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo fala isso para o jovem Timóteo. Aí Pedro vem logo em seguida, em outro tempo, em outra época, bem distante de Paulo, não se conversavam para escrever, não trocava e-mail, sabe? WhatsApp, essas coisas assim, não tinha Instagram, Facebook, não tinha essas coisas. Mas tinha algo melhor do que isso que não falhava, que era quando o Espírito Santo iluminava os seus corações e recebiam diretamente de Deus a mensagem. Olha o que Pedro diz. Parece que é uma só pessoa escrevendo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Olha que maravilha, como Pedro termina o versículo 21, 2 Pedro 1, 20 e 21. Mas foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Pedro está dizendo assim: Paulo, como eu e tantos outros, Lucas, nós não falamos de nós mesmos. Foi o Espírito Santo que veio até nós e realizou a sua própria vontade através de nós. Fomos impelidos, convencidos, fomos vencidos. Não resistimos, pelo contrário, nos rendemos a esta vontade de Deus. Não conseguimos escrever diferente, não consegui colocar a minha vontade, porque é a vontade de Deus que prevalecia. Aí volta Paulo, quando escreve lá em Coríntios, 1º capítulo, 2, 12 a 13. Olha o que as Escrituras falam de si mesmo, olha o que Deus revela para nós. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. 3 autores diferentes. Um nós nem conhecemos, que é os escritores de Hebreus. E eles falam dentro de uma mesma verdade, dentro de uma condução única, verdadeira, sem incoerências, sem contradições. Palavras que vêm da boca de Deus ao coração de todos aqueles. Irmãos, por isso que nós precisamos ser semelhante ao texto que nós lemos de Atos, capítulo 17, aos bereanos. A igreja de hoje precisa, nós precisamos, para que possamos ver, diante daquilo que tem sido falado para nós, e tudo aquilo que tem sido revelado a nós, vem de fato da palavra de Deus, vem das verdades de Deus. E quando diz aqui que eles receberam, a palavra com toda boa vontade, me chama muita atenção quando Lucas registra, porque os bereanos, quando ouvia a pregação da palavra, eles examinavam a palavra cada dia para ver se essas coisas eram de fato assim mesmo, para saber se aquilo que eles ouviram eram as verdades que estavam registradas na palavra de Deus. Por isso eles foram colocados como nobres, como pessoas excelentes, porque não se deixavam ser vencidos
pelas vãs filosofias daquele tempo, pela vaidade pessoal do ser humano, mas eles queriam ser convencidos pela verdade, e a verdade que vinha de Deus. Nós vimos esta verdade que assim a própria Bíblia, a própria palavra fala de si mesmo. Mas como nós estamos vivendo o tempo da reforma, irmãos, nós precisamos ver também que 16 anos depois, propriamente dito, do início do cristianismo, nós chegamos nessa fase da reforma protestante. E o ponto crucial que se deu à reforma protestante é que dos apóstolos até o século XVI, a igreja, o cristianismo, foi se distanciando da palavra de Deus. Podemos dizer que até o século III, 306 depois de Cristo, ali com Constantino, o imperador, até ali, quando a igreja ainda era perseguida e assolada, podemos dizer que ali existia ainda uma fidelidade na palavra de Deus, uma vivência plenamente da igreja, do cristianismo, da igreja primitiva, com as verdades do Senhor. Por isso que ela era considerada inimiga da sociedade, por isso que ela era perseguida, por isso que ela era algo que precisava ser vencido naquele tempo. Mas não conseguiram fazer. Constantino vem e faz com que o cristianismo não seja mais algo desprezível, perseguido, mas agora pudesse fazer parte do Estado, do governo. Oficializou o cristianismo. Por um lado, nós vemos isso como uma boa medida, porque devagarzinho as perseguições foram deixadas de lado. Interessante que tão logo o cristianismo deixou de ser perseguido, e conforme ele foi ocupando o espaço dentro do império, ganhando ali alto status, como religião oficial do Estado, aí começa o contrário, a igreja começa a perseguir os pagãos. Eles começam a beliscar os pagãos porque não acreditavam na palavra. Olha que coisa interessante. E com isso, irmãos, do século III até o século XVI, nós vamos ver que a igreja se distanciou das Escrituras. Aí nós voltamos a uma verdade: quando nós deixamos de viver e praticar a palavra como ela é, conforme Deus registrou para nós, corremos esse risco de nos afastarmos de Deus, a pecarmos. Corremos risco de errar e fazer com que as pessoas também caiam no nosso erro que nós cometemos, porque fugimos e nos distanciamos da palavra de Deus. Aí vem os reformadores, em especial Lutero, que iniciou a reforma. Qual era o seu desejo, irmãos? Primeiro, ele percebe que a igreja estava distante do Evangelho, distante das Escrituras. Isso o incomoda profundamente. E ele vai fazer ali as suas teses, 95 pontos, num objetivo só, e todos aqueles pontos contestados por Lutero eram pontos que a igreja naquele momento praticava, e praticava de forma errônea, contrária à palavra de Deus. A igreja se distanciou da palavra, e aquelas teses foram afixadas na porta do templo, mas numa tentativa de fazer com que a igreja voltasse à prática da palavra. Jamais um pensamento único de reforma, mas de um regresso, de uma volta, assim como o filho pródigo volta à casa do pai arrependido, dizendo: pequei contra o Pai, pequei contra o Senhor. Nós de fato estamos distante da palavra de Deus e precisamos retornar a isso, mas isso não acontece. Aí nós vamos ver o desencadear da reforma, e aí nós vamos ver que durante esse momento da reforma, irmão, da reforma protestante, nós vamos ver que entre tantas medidas e comportamentos, nós vamos ver que ali, agora a igreja, um grupo que toma a palavra como regra de fé e prática, promove ali 5 solos, e eu quero considerar dentro desse contexto somente o primeiro, o mais importante, creio eu, porque desse solo se baseia todas as outras doutrinas da palavra, que é sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura. É a base de todas as coisas. Se você chegar no solo Cristo, somente Cristo,
os reformadores percebem que essa doutrina tem a base exclusiva na Bíblia. Se você chegar na sola gratia, só a graça, essa doutrina tem base exclusivamente na Bíblia, na palavra, nas Escrituras. Sola fide, só a fé, essa doutrina tem base exclusivamente nas Escrituras. Sola Deo glória, somente a Deus a glória, também tem base somente nas Escrituras. Então, sem primeiro esse sola Escritura, que os reformadores ali se dedicaram e elaboraram para que nós tomássemos conhecimento, no desejo tremendo que a igreja voltasse às Escrituras, é a base de tudo aquilo que nós conhecemos. É um retorno de fato à verdade, onde nós vemos que Paulo pregava, os bereanos consultavam e via que somente era pregado o que constava na palavra de Deus, nas Escrituras, naquilo que Deus tinha revelado aos homens. Essa é a base que nós temos. E o que os reformadores queriam dizer quando diz só a Escritura, somente a Escritura? Eles queriam dizer que reafirmamos que a Escritura é inerrante, que a Escritura é fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. Ou seja, a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Não sei se você já percebeu o valor, a importância deste livro que está em suas mãos. Um livro que algumas frases são direcionadas a ele, e uma frase que eu guardo já por muito tempo no meu coração, que diz o seguinte: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Tamanha a importância desse legado das Escrituras para nós. Uma vez que eu a tenho como Escritura, como a Escritura como única regra de fé e prática, eu me distancio do pecado e me aproximo constantemente de Deus, prazerosamente de Deus. Me deleito no amor de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus, no cuidado de Deus, no zelo de Deus, no propósito de Deus para comigo diante da sua graça. Quando eu me aproximo, eu me torno vencedor, literalmente, diante das promessas do Senhor em suas Escrituras. Ao contrário disso também é extremamente verdadeiro. Quando eu me afasto dessa verdade das Escrituras, eu começo a me envolver e me remover e voltar ao vômito, voltar à lama, voltar às escuridões, ao pecado, às trevas, à desobediência, ao caminho errante, ao cambaleio que me leva para a morte, ou seja, a segunda morte, a morte espiritual, aonde Apocalipse 21 diz, e ali tem toda uma lista daqueles que serão lançados na segunda morte, ou seja, na condenação, porque se afastaram desta verdade e viveram segundo as suas verdades, não as verdades que vêm de Deus. Então, a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado, querido. Por isso que os bereanos não se curvavam diante de qualquer sermão feito no seu culto. É por isso que eles corriam de forma atenciosa, preocupado, se aquilo que foi falado de fato é verdadeiro, conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras. Eles não se davam por vencido apenas por um sermão dito ao púlpito, mas eles se rendiam vencidos quando confrontados com as Escrituras e percebiam aquilo que foi revelado no púlpito são as verdades que Deus revelou aos homens, e que eles foram agraciados e privilegiados de ouvir as verdades de Deus naquele momento. Eles se rendiam a essas palavras e obedeciam essas palavras, e o resultado deste comportamento produzia mudança na trajetória de vida, provocava arrependimento de pecado em todos os camadas da sociedade bereanos, e ali homens e mulheres se convertiam a este Deus.
Porque o que era levado ao coração daquelas pessoas, irmãos, era a palavra de Deus, a verdade, que não pode ser manipulada pelo homem, mas precisa ser revelada por ação plena do Espírito Santo a todos os corações. Precisamos voltar às Escrituras. Os reformadores tinham isso em mente. E quando nós olhamos um grupo dos puritanos que vem um pouco depois da Reforma, eles tinham assim uma preocupação com a palavra de Deus muito interessante. E eles sistematicamente decoravam versículos e textos bíblicos. No que foi falado hoje pela manhã, no culto doméstico, nas nossas práticas que temos feito, eles se dedicavam em decorar a Bíblia. Não sei se qual foi a última vez que você decorou um texto bíblico. Não vale a oração do Pai Nosso e nem o Salmo 23. Qual foi outro texto que você sabe de cor? E os puritanos decoravam, sabe por quê, irmãos? Eles tinham esse hábito de decorar a palavra. Primeiro, porque eles sabiam que a palavra era inerrante. Segundo, eles sabiam que era a palavra do próprio Deus. Terceiro, irmãos, eles tinham no seu coração uma profunda convicção, uma certeza de que aonde eles estavam, quando eles traziam à sua memória a lembrança daqueles textos decorados, eles tinham convicção de que o Espírito Santo ministrava aos seus corações, conforme a situação que eles estavam vivenciando ali, e algo novo acontecia com eles. Era como se Deus estivesse revelando a eles naquele momento, quando eles traziam em sua mente o texto santo decorado. E eu creio, irmãos, que quando a reforma protestante aconteceu, e um dos objetivos era trazer a igreja para as Escrituras, eu creio que nós hoje precisamos voltar às Escrituras. Até porque, irmãos, nós estamos vendo hoje como a palavra tem sido manipulada por interesses carnais, pela vaidade. E se nós verdadeiramente não tivermos a palavra em nosso coração, nós não vamos conseguir perceber a delicadeza dessa manipulação da palavra de Deus. Não vamos perceber. Se nós não tivermos ela verdadeiramente cravada e selada pelo Espírito Santo em nosso coração. E que todos os dias na nossa oração devocional nós possamos clamar ao Senhor para que se revele, para que Ele revele em nós o porquê daquela palavra cravada em nosso coração. Para que possamos não só tê-la para nós, mas em momento oportuno também falar dela aos corações daqueles que estão à nossa volta, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Todos os reformadores propuseram o retorno da igreja à Sagrada Escritura. É a sola Escritura, ou somente a Escritura, como é conhecida no meio protestante, e certamente um dos mais importantes temas abordados pela reforma do século XVI. E eu creio que isso tem que ser muito abordado nos dias de hoje. Eu entendo, irmãos, que quando nós, na autoridade do Espírito Santo, quando trazemos a palavra como ela é, conforme a vontade de Deus, com temor e tremor diante do Senhor, isso atinge, isso traz desconforto aos corações dos pecadores, porque a palavra confronta o eu com o de Deus, aquilo que é meu e aquilo que é de Deus. E o que nós não queremos hoje, resistimos muito, é transformação, é mudarmos a trajetória. Nós achamos e somos hoje convencidos de que a graça do Senhor, de fato, ela é tão abundante, tão grande, e isso tem sido colocado de uma forma tão singela, e bem assim, no limite tênue da verdade, que muitas vezes não percebemos que eles estão fazendo um discurso que Deus te aceita do jeito que você é, porque Ele é amor, porque Ele é gracioso, e você não precisa de arrependimento. Você já percebeu que hoje ninguém fala em arrependimento de pecado?
mas fala que Deus é amor, que Deus é gracioso, que a sua graça é suficiente, Ele te ama do jeito que você é, Ele te entende perfeitamente. Uns chegam a dizer que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, Ele se comportaria desta forma, e chamariam aqueles que praticam a palavra verdadeira como fariseus, como hipócritas, porque não vivem a verdade. Eu penso, irmãos, que todos são aceitos pelo Evangelho, mas nem tudo a palavra de Deus nos leva a aceitar. Eu aceito você do jeito que você é. Eu consigo te amar e conviver com você do jeito que você é. Não importa a sua religião, não importa a vida que você leva, eu consigo. Mas quando eu te chamo à conversão e à vida conforme a palavra de Deus, eu tenho que te dizer para você que você é importante, mas as suas práticas precisam ser esquecidas e abandonadas quando essas práticas não são práticas conforme a palavra de Deus. E isto Deus condena. Todos são bem-vindos na igreja, mas nem tudo é bem-vindo na igreja. E não é eu que digo isso. Não é o concílio desta igreja que liberou o que pode e o que não pode na igreja. O que libera para nós é as Escrituras, porque ela é inerrante, ela é verdadeira, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser manipulada pela vontade humana, porque ela vem da vontade de Deus. Por isso temos a Escritura como a nossa única regra de fé e prática, a nossa conduta de todos os dias. Quando a Escritura diz alguma coisa, irmãos, com a qual nós não concordamos, e você vai ver que isso é uma verdade. As pessoas simplesmente dizem que os tempos mudaram. Você já percebeu isso? Quando alguém fala, olha, a palavra de Deus não concorda com isso. Qual é a resposta? Que tempo você está vivendo? Hoje o tempo é outro, o mundo é outro, né? Mas a Bíblia é a mesma, irmãos. A palavra é a mesma. Eu te digo que a palavra de Deus, enquanto nós existimos, ela não tem um prazo de validade. Não há na palavra de Deus que ela seria exatamente assim até o século III. E depois do século III, a igreja poderia fazer o que quiser, porque o tempo era outro. Não está na palavra de Deus que a igreja poderia fazer o que quisesse até o século XVI. Porque após o século XVI, a geração era outra, os costumes eram outros, os pensamentos eram outros. Não, mas a palavra é a mesma. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é inerrante. Não está escrito na Bíblia que até os 18 anos você pode fazer tudo porque você é jovem. Não. Não está escrito na palavra de Deus que enquanto você é solteiro você pode viver de qualquer jeito. Não. Não está escrito na palavra de Deus que quando você chega ao casamento e pode levar o casamento de qualquer jeito. Não. Porque o tempo é outro. Não. A Bíblia é a mesma. O Deus é o mesmo. As verdades são a mesma. E é por isso que nós precisamos voltar à prática das Escrituras. Quando as Escrituras dizem alguma coisa com a qual nós não concordamos, não podemos responder para as pessoas dessa forma tão simples que o tempo mudaram. Então continue pecando, continue desobedecendo, continue se distanciando da palavra, continue negando a sua fé, continue não tendo uma verdade como essa que um dia você colocou diante da igreja e diante de Deus, que a Escritura seria sua regra de fé e prática todos os dias da sua existência. Volte à prática dos bereanos, porque a própria palavra, quando confirma, se alguém falou de Deus, é verdade, a própria palavra, quando chega ao nosso coração e nos convence das nossos gestos e atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus. É a mesma palavra. E ela nos confronta. E quando as pessoas dizem assim, porque os tempos mudaram, você pode ter certeza
muitos desses já abandonaram por si só o ensino bíblico e agora seguem o seu próprio caminho. Este é o perigo. Quando você acha que o tempo é outro, a geração são outras, e que você não precisa mais viver a sua vida conforme a palavra de Deus, isso se traduz que você já abandonou as Escrituras e que você só segue o seu caminho. O caminho que você segue são as verdades que você tem, e você deixa de seguir o caminho que é Jesus e praticando as verdades de Jesus em sua vida em todo o tempo. Spurgeon, certa feita, ele falou assim: a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. A Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus, e Ele não muda. Ele é o mesmo da criação, lá do Éden. Ele é o mesmo quando estava com Cristo, ali na crucificação, observando seu Filho sendo crucificado. Ele é o mesmo que está com você hoje, é o mesmo que estará amanhã, diante de todos os povos e nações. Esse princípio divino precisa ser bem claro em nossa vida cristã, irmãos. Precisamos viver conforme a palavra de Deus. Deus, e nós sabemos que Ele se revela em 3 formas para nós, segundo a palavra de Deus. Primeiro, de forma suprema, e essa forma suprema se traduz na pessoa de Cristo. Cristo é tudo em todos. A Bíblia se revela assim. Segundo, de forma geral. A de forma geral que ela se revela é a própria Escritura em si mesmo. Se apresenta de forma abrangente para todos nós. Terceiro, de forma direta, através da pregação baseada na Bíblia, a palavra de Deus. É assim que Cristo se revela em nós, na palavra de Deus. Através de Cristo, através da própria palavra e através da pregação baseada profundamente nos ensinos da palavra de Deus. Então, por que temos a Escritura como única regra de fé e prática? E eu caminho para encerrar dando 4 respostas e 4 aplicações. Por que temos a Escritura como única regra de fé e prática? Primeira resposta, irmão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é nossas frases feitas. Por que ela é minha regra de fé e prática? Porque é a palavra de Deus. E não é as minhas frases feitas, nem a sua, de nenhuma pessoa. Cuidado quando você lê muitas frases de efeito e esquece de ler as Escrituras. Frases não é resumo das Escrituras. Frases são pensamentos humanos, muitas vezes direcionados pelo Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes direcionados pelo nosso próprio conhecimento e nossa própria vaidade. Frases não são palavras de Deus. Vivemos numa época de distância do alto conceito de Deus. E eu digo, irmãos, que sem a Bíblia, o nosso desespero eclesiástico vai inventar outras palavras para substituir a palavra de Deus. Nenhuma ideia humana, coloque isso no seu coração, por mais certa e bela que seja, é mais perfeita que a Bíblia. Por isso que eu a tenho como regra de fé e prática da minha existência. Segunda resposta que eu quero te dar, porque temos e porque eu tenho a Escritura como única regra de fé e prática. Porque a Bíblia aponta caminhos e não atalhos. A Bíblia aponta caminhos e não atalhos. Vivemos num tempo de muita confusão teológica, de muitos discursos com bases nas Escrituras, mas que leva muitas pessoas à confusão. E muitos desses discursos não revelam o caminho, porque muitas vezes o caminho pode ser longo, e muitas vezes a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, e muitas vezes a própria palavra diz que poucos caminham por ali, e o que ninguém hoje quer ser é pastor de poucos. O que ninguém quer ser hoje é pastor de poucos. Embora eu creio que Deus também chama homens que pregam a verdade, como aqui em Bereia Paulo pregou,
E muitas pessoas se converteram. Como pregamos domingo passado, Jonas, no mau humor, irado, com 6 palavras, mas por vontade divina, quase 500 mil de pessoas se converteram ao Senhor. Eu creio, mesmo que o caminho, à luz das Escrituras, é estreito, mas eu creio, irmãos, que é por este caminho que nós vamos encontrar com Deus. É este caminho que abre a porta dos céus. É este caminho que me lança e me dá uma senha, aonde a primeira ressurreição eu serei lembrado por Deus e chamado por Ele, e ressuscitarei com Ele para todo o tempo, porque eu caminhei pelo caminho e não pelos atalhos que foram me apresentados ao longo da minha existência. Tempo onde carecemos do resgate da Bíblia, como o Salmo 119 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cuidado com os atalhos que muitos têm pregado para que facilite a sua caminhada. Não escolha os atalhos, escolha os caminhos, porque a pessoa central da Bíblia é Cristo. E lá em João 14,16, o próprio Cristo diz: eu sou o caminho. E eu não vejo Jesus apresentando o atalho. Ele se diz caminho. E o caminho que Ele se faz presente, ó igreja, que bênção. O caminho que Deus se faz presente, que Cristo se faz presente, significa que Ele já caminhou. E nós com Ele podemos caminhar também, por mais estreito que seja, por mais difícil que seja, por mais penoso que seja. Cristo está na frente, nos favorecendo neste caminho. No atalho, é por si só. Você não vai achar Cristo no atalho, porque Ele não é atalho, Ele é caminho. Portanto, uma espiritualidade sem Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. Se você quer caminhar nos seus atalhos, tenha no seu coração algo assim: você está sozinho, não está com a bênção de Deus. Olha o que Martinho Lutero falou: da mesma forma como vamos até o berço, tão somente para encontrar um bebê. Olha que coisa verdadeira, né? Você pode ver que grandes homens de Deus conseguem pensar coisas simples e verdadeiras que nos levam a refletir grandes verdades. Olha o que Martinho Lutero disse: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Olha que bênção. É a certeza de encontrar Cristo quando abrimos a palavra e lemos, irmãos. É a vontade que temos de todos os dias estar junto com Ele. Por isso que eu tenho a Escritura como única regra de fé e prática. E a terceira resposta que eu te dou, querido, porque a Bíblia exalta a Deus e não as placas das igrejas. Numa época que a vaidade pastoral está tão em moda, onde as igrejas não são mais conhecidas como igreja de Cristo, mas igreja do pastor tal, do missionário tal, do apóstolo tal, vai por aí. Aonde ao invés de um versículo bíblico é colocado, é feita ali uma foto do líder daquela igreja, como se aquela foto tivesse o poder de atrair as pessoas a Cristo. Se aquele nome daquele líder tivesse algum poder de atrair alguém a Cristo. Então eu creio, irmãos, e porque eu tenho a Escritura como única regra de fé e prática, porque a Bíblia exalta a Deus e não as placas das igrejas. A Bíblia nos ensina o caminho, ou seja, o caminho do retorno a Cristo. Por melhor que seja a igreja, irmãos, esta igreja, ela não é autoridade suprema. A Bíblia é a palavra de Deus e está acima da igreja. Esse princípio fundamental não pode ser esquecido, negligenciado ou preterido por nós. Por isso que os bereanos,
eram excelentes, valorosos. Quem estava pregando? Paulo. Espera aí, Paulo, você não é maior do que as Escrituras. Então vamos ver aqui. Agora sim, Paulo, valeu, eu creio, porque as Escrituras que você pregou é maior do que você e me apresenta a Deus como Ele é. Glória a Deus por sua vida. Nem Paulo é superior às Escrituras. Nenhuma igreja é. Nenhum homem é. Só Deus é e a própria palavra. E esse fundamento não pode ser esquecido. Porque Deus é Senhor absoluto, irmãos. O resto é apenas pó, como o Salmo 103, versículo 14 diz. E a última resposta que eu quero te dar hoje, nesta noite. Por que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática? Porque a Bíblia mostra ao homem seu verdadeiro estado. Qual o verdadeiro estado do homem que a Bíblia mostra? Que ele é pecador. E uma vez que ele percebe que ele é pecador, este pecador ele é carente da graça de Deus. Ele por si só não consegue chegar aos céus. Ele por si só não consegue chegar a Deus. E diante da Bíblia, nenhum homem, ele é super, mas ele é apenas servo, escravo. É assim que a Bíblia nos apresenta. É assim que os grandes homens de Deus, quando apresentavam, e Paulo era muito singelo nisso, e constante nisso, ele sempre diz: Paulo, servo do Senhor. Ele nos apresentava Paulo, super apóstolo do Senhor. Paulo, homem que já teve a experiência de ir ao terceiro céu, hoje estará na sua igreja às 18 horas para pregar a palavra de Deus ao seu coração. Venha ouvir este homem puro e santo de Deus. Não. Paulo era pecador, ele não era super, era servo, carente da graça de Deus. Por isso que ele se apresentava: eu sou o primeiro de todos os pecadores. E sendo o primeiro e sabendo a sua carência da graça de Deus, e como a Bíblia o apresentava diante de Deus, a qualidade que ele era diante de Deus, ele ainda era ousado em dizer à igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A qualidade do homem, ele é pecador. E nessa resposta que a Bíblia mostra ao homem seu verdadeiro estado pecador, irmãos, há dois temas dominantes na Bíblia que eu trago à atenção da igreja. Primeiro, é a narrativa da sedução do homem pelo pecado. Nós somos seduzidos pelo pecado todos os dias. Somos seduzidos por nossa carnalidade todos os dias. Somos fracos. E se não vigiarmos, se não orarmos, se não pedirmos ao Senhor misericórdia, uma voz suave de uma serpente possuída por um demônio pode nos levar a pecados e grandes tragédias para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós precisamos entender isso para não sermos vencidos pelo pecado, pela serpente, pelo diabo. Nós somos seduzidos pelo pecado. Mas a segunda grande narrativa dominante na Bíblia, irmãos, é que a salvação do homem vem somente por Cristo, graças a Deus. Por isso que na cruz ele se tornou pecado por mim e por você. Por isso que na cruz ele morreu. Por isso que na cruz ele sangrou. Por isso que na cruz ele intercede por mim e por você. Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. É por isso que na cruz ele olha para um pecador arrependido e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque só Cristo pode salvar o pecador. Não há outra referência. Só Cristo pode salvar o pecador. A Bíblia forma, irmãos, o nosso caráter como o caráter de Cristo. Se você acompanhar comigo, irmãos, neste momento, rapidamente, o que é o caráter de Cristo, lá em Gálatas 5, a partir do verso 22 ao 23, quando fala do fruto do Espírito Santo, a Bíblia nos forma desta forma. As Escrituras nos apresentam assim o caráter de Cristo, que nos fala desta forma:
versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, eu preciso, como caráter de Cristo, amar. Eu preciso, como Cristo, nos alegrar. Eu preciso ter a paz. Eu preciso ser longânimo para com o próximo. Eu preciso ser benigno para com o próximo. Ser bom para com o próximo. Fidedigno para com Deus e para com as pessoas. Eu preciso ser manso. Eu preciso ter o domínio próprio, que é o caráter de Cristo, que precisa estar selado em nós por Cristo Jesus, para que possamos vencer essa condição de pecadores que somos. Quando o homem, instruído pela Bíblia, admite seu estado de pecado, então pela Bíblia, ele recebe, irmãos, acredite, o abraço de Cristo, um abraço que veio para libertá-lo do pecado, para tomar o preço que o pecado tem, que é a morte. Ele toma sobre si, ele compra esse preço e leva sobre si. John Wesley, certa feita, e eu caminho para encerrar, ele tão assim apaixonado pelas Escrituras, tão envolvido com as Escrituras, pregava com o coração aceso, em chamas. Certa feita ele proclama uma frase muito bonita que diz assim: ó, dá-me este livro a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Dai-me este livro a qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Tomara que esta igreja, você que está aqui presente, você que está em casa, pelo que você ouviu hoje de manhã, pelo que Deus está falando no seu coração nesta noite, não importa o preço, busque a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, ame a palavra, volte à palavra, e você verás o que Deus vai fazer na sua vida e na vida daquelas pessoas que serão alcançadas pela sua pregação, pelo seu sermão. Assim como Paulo pregou lá em Bereia, assim nós podemos também pregar as Escrituras. E como diz o versículo 12, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens possam crer nesta palavra verdadeira. Todos nós, irmãos, homens e mulheres, que um dia recebemos o dom do Espírito Santo, que vivemos o nosso Pentecoste conforme a vontade de Deus, todos nós fomos comissionados a pregar as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Sem Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia, mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, aí sim, somos livres. Se quisermos viver vidas dignas do nome de cristão, de sermos cristãos, então não podemos viver sem respirar o ar abençoado da palavra de Deus em nós. Não corra da palavra, corra para a palavra. Vai até a palavra. A qualificação mais importante exigida quando nós lemos a Bíblia, ou seja, o leitor quando vai à Bíblia, não é, acredite, a erudição, mas sim a rendição. Quando você vai à palavra, vai rendido, não vai com erudição, não vai com o seu intelecto, não vai com a graça comum que você recebeu, mas vá rendido. Quando você vai, o leitor vai à Bíblia, ele não é a habilidade, não é a habilidade, mas é a disposição de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos têm habilidade, irmãos, mas somente os escolhidos têm o Espírito Santo de Deus. E os escolhidos são aqueles que se rendem à palavra de Deus, se rendem e saem dali para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e capacitado
e habilitado por Ele para pregar as boas novas a todos os corações. Por isso que a Escritura é a minha, é a nossa única regra de fé e prática, porque ela é inerrante. Porque ela é inerrante? Porque foi escrita pelo próprio Deus para a nossa existência. Amém?